nos abençoando, Pai. Continua nos honrando, Senhor. Abre a nossa mente nessa noite, abre nosso coração, Pai, para que a gente possa entender, compreender a Tua palavra, Pai. Que nenhum saia daqui como entrou, mas transformado pelo Seu poder, da Sua palavra. Abençoa poderosamente, repreende os demônios, ladrão da palavra, repreende todo o mal, Pai. Que luta para que o culto não aconteça, Senhor. Em nome de Jesus, envia sobre nós a Tua presença, o Espírito Santo, e abençoa. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tiago 1, 3 ao 4, o tema da palavra hoje é o que vem antes da prosperidade, né? Algumas coisas a Bíblia ensina pra gente o que vem antes da gente prosperar. E que realmente é prosperar? A gente sabe que ter dinheiro é uma coisa e prosperidade é outra, né? Quando a pessoa tem dinheiro é uma coisa, mas ela assim, a pessoa próspera, são duas coisas bem diferentes. Tiago 1, ele fala assim, do 3 ao 4. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Tem uma tradução que diz paciência, né? Produz paciência. Ora, sabendo que a prova da vossa fé opera paciência, tenha, porém, paciência na sua obra perfeita. Então, quando a gente tem paciência, a obra é perfeita. A paciência, ela transforma faz em nós uma obra perfeita. O que acontece? Nós vamos ser mais santos por causa da paciência? Não. Nós vamos ser pessoas melhores? Sim, devido à paciência. Mas a paciência que ele fala aqui, ele vai nos dar uma paciência para a gente se relacionar melhor com Deus. Para se relacionar melhor com Deus, tem que ter paciência. O Salmo 1 já manda a gente meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Paciência, tem que meditar, porque quando a gente medita, a palavra entra na gente e vai nos limpando, vai curando as nossas enfermidades emocional, da alma, do espírito. Então nós temos que ter paciência, porque a paciência, tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então a paciência vai nos completando. Então tem um monte de coisa que a gente quer, mas nós vamos precisar ter paciência. E hoje a igreja não tem paciência. De 77 para cá, surgiu essa igreja neopentecostal. Então a gente conhecia as igrejas mais tradicionais. E de 77 para cá surgiu essa igreja. Começou esse movimento até, não sei se só com ela, mas a Igreja Universal trouxe esse movimento para cá. Aí a igreja que era mais espiritual, que eles têm como, e outras têm como pessoas muito religiosas, né? Mas nessas igrejas tinha gente rico também. Tinha gente que trabalhou, se aposentou, comprou seu sítio, sua chácara, tinha seu carrinho. Já tinha gente com a vida abençoada. Aí essa igreja neopentecostal trouxe um evangelho mais clássico. Hoje nós temos um evangelho mais clássico, menos espiritual, mas muito mais clássico. E quando você toca nesse assunto, você é muito religioso. Você não está atualizado. Então trouxe a igreja mais clássica. O que muda nessa igreja? Roupas. Será que hoje tem muito escândalo de roupa no evangelho? O que essa igreja trouxe? Roupas. Antigamente não tinha, mas o povo era chamado de religioso. Aí essa igreja trouxe, essa neopentecostal, significa novo modelo de igreja, trouxe a igreja mais clássica e deixou a igreja espiritual marcou a igreja espiritual como uma igreja religiosa. Então, o que mudou? Domínio. Hoje todo mundo tem que dominar. A igreja neopentecostal prega hoje, todo mundo tem que dominar tudo. Hoje é o que se prega. E o coitadinho do irmão que está lá dentro, que não consegue ter esse entendimento, ele vai sofrer muito. Porque ele não vai ter todo esse domínio que se prega. Então ele vai ou ser enganado ou vai sofrer muito. Ou vai virar um invejoso. Né? Então, é muito domínio, teologia da prosperidade. Todo mundo hoje tem que ser empresário, ninguém pode ser mais CLT. Hoje todo mundo vai ser empresário, todo mundo vai ser rico, né? A igreja não vai ter mais pobre. Eliminou a tal da questão
de roupas. Hoje tem muito mais escândalo do que antigamente, né? Hoje isso aí manifestou muito maior do que antigamente. E tem uma igreja empresarial. Tudo é empresa, toda a igreja, essas igrejas grandes viram empresa. Ele vende isso, vende aquilo, vende aquilo mais outro, inventa mais isso e vai vendendo coisas, né? Poucas delas te ensinam a orar e jejuar e buscar Deus. Aí você liga o rádio, você está numa depressão, você está numa ansiedade, precisando de uma palavra para te dar um conforto. Você liga o rádio, manda 70, manda o seu peso, a sua oferta vai ser de acordo com o seu peso, depois você manda de acordo com a sua altura, aí eu vou tirar você do poço, e só se prega isso. E diz lá em Amós que vai haver uma fome na terra, uma fome da palavra de Deus. Ô Bruna, põe aqui Amós 8:11, depois a gente volta nesse texto novamente. Amós 8:11. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Então vai ter uma fome na terra de ouvir a palavra de Deus. E essa igreja vai ser obrigada a recuar. Ela está muito avançada, essa igreja está muito clássica. E essa própria igreja, antigamente, a gente lia isso para o mundo, né? Vem dias, diz o Senhor, que vocês vão ter fome de pão. Vocês vão ter fome, não de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra. Vocês vão ter fome, mas não é fome de pão nem de água, é fome de ouvir a palavra de Deus, pregar para o ímpio. Hoje tem que pregar para essa igreja, que vai ter fome, Deus vai permitir ter fome, mas fome da palavra. Porque tudo que você liga um rádio, você tem que estar na empresa, você tem que ser empresário, você tem que comprar isso, aquilo e aquilo outro, e você acaba não aprendendo a buscar Deus sozinho, você fica na dependência dos outros. Você acaba ficando na dependência de alguém, por causa dessa igreja clássica, onde todo mundo vai ficar multimilionário, vai ficar rico. Vamos voltar lá? Então, para a gente prosperar, primeiro nós temos que ter a paciência. Nós temos que ser paciente, né? Nós temos que ter paciência. O Tiago 5:11. Não, é o Jó, né? Não, Tiago 5:11. Eu vou pular aqui para Tiago 5:11. Eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó? Jó, até chegar no 42:10, ele orou e Deus virou o cativeiro de Jó e deu em dobro o que ele havia perdido, mas ele teve que ter isso na vida dele, a paciência, ele teve que esperar para prosperar novamente. Então tem coisa que nós temos que ter paciência. A paciência, ela vem antes da prosperidade. Você quer prosperar, eu também quero, mas nós temos que ter paciência, porque Deus vai fazer as coisas no tempo dele. Então nós temos que ter paciência. Eis que temos por bem-aventurados que sofreram, ouviste qual foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor o deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então antes dessa tal prosperidade, tem que ter a paciência. Nós temos que ter a paciência. E paciência é eu renunciar à minha vontade. Eu tenho vontade disso, eu tenho vontade daquilo. Você tem que ter paciência. Calma. Paciência que Deus vai fazer. Começa fazendo as coisas certas. Vamos prosperar? Vamos, mas primeiro você tem que ter paciência. Porque se você não tiver paciência, você vai começar a fazer isso, vai ficar desesperado, vão vender pé de coelho para você, aí vão vender a caneta que você vai assinar o documento, vão te vender um monte de coisa, porque você não tem paciência. A gente não começa pelo lado certo, a gente não começa pelo lado correto. E a paciência vai nos tornar pessoas perfeitas. Perfeita no sentido de servir a Deus. Perfeita no sentido da gente se relacionar com Deus. Então nós vamos aprender a se relacionar com Deus através da paciência. Calma, tem paciência. Deus vai fazer, Deus vai agir, Deus vai operar. Deus é piedoso, Deus é misericordioso. Vamos fazer as coisas da forma correta. Então, qual é o Jó? O Jó que sofreram. Não, pode voltar aqui, por favor. Eis que temos bem-aventurados que sofreram, viste qual foi a paciência de Jó. Falando da paciência de Jó, primeira notícia: Jó perdeu seu jumento. Aí chegou um cidadão lá e falou: olha, os jumentos foram levados embora.
Depois os bois foram levados embora. Levaram embora também os servos. Aí ele foi embora. Depois ele voltou de novo. Olha, agora o fogo caiu e matou os servos e matou mais servos que você tinha. E matou também as ovelhas e consumiu as ovelhas. O fogo consumiu os servos, consumiu as ovelhas. Depois ele foi embora, voltou de novo. Levaram agora também os servos e os camelos. Ele foi embora, voltou de novo. O vento, deu um vento forte, derrubou a casa onde seus filhos estavam e mataram todos os seus filhos. Tudo isso de mal aconteceu com Jó. Mas ele prosperou depois? Prosperou porque nele habitava a paciência, que constituiu ele para viver aquele milagre. Então, antes de qualquer prosperidade na nossa vida, tem que ter paciência, calma. Deus vai fazer. Por que calma? Porque senão nós vamos viver lá a situação que o Asaf viveu no Salmo 73, nós vamos ter inveja dos ímpios. Nós vamos ter inveja da casa do ímpio, nós vamos ter inveja do carro, de tudo do ímpio. A gente sabe que aquele é um dinheiro derramado de sangue, mas nós vamos ter inveja. Porque nós não temos paciência para se relacionar com Deus da maneira certa, da maneira correta, e aí nós vamos ficar perdidos. Né? Nós vamos ficar perdidos, correndo atrás de coisas por aí. E nós vamos comprar tudo que oferecerem para a gente, porque nós não temos paciência, nós não aprendemos a se relacionar com Deus de maneira correta. Aí vem essas pregações com muita piadinha, muita brincadeira, e o povo vai levando só na brincadeira. Essa igreja neopentecostal trouxe pregador com muita brincadeira, e o povo vai levando só na brincadeira. Ah, mas ele tem 10 mil seguidores, ele tem lá 1 milhão de seguidores, e vai levando tudo na brincadeira. E é o resultado dessa igreja que está hoje, uma igreja de brincadeira. Uma igreja clássica, o que importa é você ir bem vestido. O que importa é você ir de salto alto. O que importa é de você ir de terno bem bonito. Então virou uma igreja clássica. O que importa é você estudar bastante, ter uma boa dicção, porque você consegue convencer as pessoas com uma boa dicção. Aí virou essa igreja clássica que a gente convive com ela hoje, né? E o Jó perdeu tudo, mas teve que ter paciência. Olha lá, você viu a paciência do Jó? O Jó teve que ter paciência. O Tiago, capítulo 1. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Então nós somos provados, acontece alguma coisa com a gente, porque nós temos que ter paciência. Por isso que as coisas acontecem, né? Tenha, porém, a paciência. Volta lá no número, fazendo favor. Do 3. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Então, as provas, as tribulações geram em nós paciência. Quantas tribulações você já passou, mas você se tornou uma pessoa paciente. Então, as provas da nossa fé tornam a gente paciente. É um trabalho ali de Deus. Deus permite acontecer coisas na vida da gente para a gente se tornar mais paciente, se relacionar com Deus de maneira diferente. Você não sai mais correndo por aí. Você já não cai mais em qualquer uma. Agora você tem paciência, você vê as coisas, as pregações, você analisa, você fica olhando, você é paciente. Você aprendeu a paciência, você analisa as coisas. Você sabe a forma certa de se relacionar com Deus. Então, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência, sua obra perfeita, para que sejais perfeito, completo, sem faltar em coisa alguma. Então, a paciência vai trazer para a nossa vida a perfeição. E a perfeição vai nos ensinar a servir, a se relacionar com Deus da maneira correta. Nós vamos aprender a se relacionar com Deus da maneira correta. Lá eu não marquei, Bruna, Daniel 6:21. O que tinha antes daquele livramento do Daniel? 6:21. Então Daniel falou: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano algum. Porque foi achado em mim inocência. Foi achado em mim inocência. Então, antes do livramento, o Daniel estava diante de Deus como uma pessoa inocente. Então, nós não vamos prosperar de qualquer maneira. Nós não vamos prosperar de qualquer jeito. Ele recebeu um grande livramento. Mas eu quero falar do livramento financeiro, porque precisa de um livramento financeiro. Então, Deus tem que encontrar em mim inocência. Se eu tiver com o coração impuro, como é que eu vou viver um livramento financeiro? Ah, mas eu dou o meu dízimo na igreja, eu dou minhas... Sim, mas nós vamos viver de migalhas. Vamos ali, pagar os boletos
né? Quase não deu. Aí o mês que vem quase não deu também. Aí nós vamos vendo quase não deu, quase consegui. Por quê? Porque Deus tem que achar em nós, antes da prosperidade, tem que achar a inocência. Ó, Deus mandou o seu anjo, enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões, olha que luta, hein? Mas Deus achou em mim inocência, ele falando pro rei. A minha inocência, a minha santificação trouxe o milagre de Deus completo na minha vida. Se a gente quer viver o milagre completo, nós temos que ter paciência, nós temos que santificar a nossa vida para a gente poder viver o milagre completo e parar de comer as migalhinhas que caem da mesa. Então, se a gente quer coisa maior, temos que mudar algumas coisas na vida. Né? Precisa mudar para a gente viver alguns milagres na vida. Então, foi achado no Daniel inocência, o Jó 1:3, aliás. Ah, não, é 1 mesmo. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era homem íntegro, reto, temente a Deus, e se desviava do mal. Ele prosperou? Prosperou. Viveu um grande milagre, mas ele era o quê? Ele era íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal e viveu um grande milagre. Deus deu em dobro tudo aquilo que ele perdeu. Então, antes dessa prosperidade, nós precisamos acertar a vida. Para a gente não ficar vivendo de milagres, para a gente não ficar quase Deus. Deus é bom, Deus é poderoso, Ele dá muito mais do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Mas nós temos que acertar a vida. O Jó, ele era íntegro, reto, temente a Deus, desviava-se do mal. Aí viveu essa grande prosperidade. Daniel viveu um grande livramento porque Deus achou inocência no coração dele. Então, antes da prosperidade, vem uma mudança de vida para a gente poder prosperar. Senão nós vamos estar na igreja, nós vamos comer as migalhinhas que caem da mesa. Né? Tem que haver uma mudança para a gente viver uma prosperidade total de Deus. No Mateus 13:28-30, a parábola do joio e do trigo. E disse-lhe: o inimigo que fez isso, e os servos disseram: quer pois que vamos arrancá-lo? É aquela parábola que nós lemos a semana passada. Alguém semeou no campo, aí foi dormir, aí veio o inimigo e semeou o joio. Aí cresceu lá, estava crescendo o joio com o trigo. Os servos disseram assim: quer que a gente vai arrancar? E Jesus falou: não, deixa ele crescer junto. No tempo certo, os anjos virão e eles vão arrancar. Vão separar o joio do trigo. O joio vai ser queimado e o trigo vai prevalecer. Então disse o inimigo. Tá. Então disse o inimigo que fez isso, e os servos lhe disseram: queres pois que vamos arrancar? Quer que a gente vai arrancar? Não, paciência, não arranca não, espera um pouquinho, tem paciência. Se nós queremos prosperar, nós temos que ter paciência. E quando a gente está vivo no espírito, qualquer coisinha que a gente erra com alguém já é uma cobrança grande no nosso espírito. Né? A gente precisa parar com essa mania, a gente ofende a pessoa, logo em seguida fala: me perdoa. Nós temos que deixar de ofender. Não é ficar ofendendo as pessoas, daqui 5 minutos a gente pede perdão. A gente tem que deixar de ofender. Isso é paciência. A gente tem que ter paciência com as coisas. Algumas coisas Deus permite para ver a nossa paciência como é que tá. Não tem outra maneira de Deus dar paciência para a gente se Deus não provocar a gente primeiro. Paciência não é uma pombinha que vai voar, né, na nossa cabeça e vamos ter paciência, não. Nós vamos ser provados pela paciência. Ou dirigindo, ou no trabalho, seja onde for. Ou na igreja, qualquer lugar. Deus vai permitir alguma coisa para nos provar na nossa paciência. Então, o senhor quer que a gente vai arrancar? Não. Deixa ele aí, porque na hora certa os anjos virão e eles vão fazer a separação entre o trigo e o joio. Então, essa pessoa queria arrancar. E ele falou, né? Não espera que isso é uma tarefa para os anjos, é uma tarefa angelical, é uma tarefa para os finais do mundo. Então você quer arrancar? Não, não arranca não, paciência, espera um pouquinho. O joio está do seu lado aí, mas espera um pouquinho.
O joio te incomoda? Espera um pouquinho, Deus vai mandar na hora certa fazer a colheita. Na hora da colheita as coisas vão acontecer. E aqui, essa igreja neopentecostal, não a de 77, mas a de 99 para cá, dos anos 80, 99 para cá, ela ensina que por qualquer motivo você abandona as pessoas também. Ah, não ande com fulano que é isso. A Bíblia dá essa autorização para a gente. Você conhece um cliente, ele só escandaliza, a Bíblia fala nem para você nem sentar para comer com ele. A Bíblia dá esse direito, o Paulo nos dá esse direito. Mas não por qualquer coisa. Só porque você não concorda comigo em algumas coisas, não anda com gente assim não, que não concorda com você, então tem que estar de acordo comigo para andar comigo. Então essa igreja neopentecostal criou muita coisa boba. Então hoje eles querem que a gente abandone as pessoas por qualquer motivo. Ah, não anda com esse aí não, que esse aí vai impedir a sua prosperidade. Tem um ar nele, tem um negócio nele, tem um demônio nele, você não vai prosperar por causa dele. Samuel, quando ele foi criado no templo, ele foi criado Samuel e os filhos de Levi. Os filhos de Levi eram fornicário e ladrão. Ele cresceu no meio dele. Ele virou ladrão? Não, ele não virou ladrão. Ele cresceu no meio de dois bandidos. O Samuel, dos filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. E eles cresceram no meio dele, a juventude toda. Eles não viraram ladrão por causa disso. Então esse negócio de ficar abandonando pessoas por qualquer motivo é esse negócio dessa igreja brincalhona, né? Essa igreja neopentecostal. Então, o Senhor quer que a gente arranque? Não, espera um pouquinho, deixa essa tarefa aí, vai ser para os anjos, né? Vai ser uma tarefa para o final dos tempos. Os anjos vão vir e vão separar o joio do trigo. Mateus 5:23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, aí te lembrares que tem alguma coisa contra teu irmão, tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta no altar, deixa ali diante do altar a tua oferta, vai reconciliar primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Trouxe a oferta, pois lá no altar, aí Jesus falou, não, pega a sua oferta, tira a sua oferta aí do altar, vai lá se reconciliar com teu irmão primeiro, depois você vem e apresenta a tua oferta. Então, Jesus aqui, ele não valorizou primeiro o dinheiro. Ele primeiro pediu para ir se reconciliar com aquela pessoa. Vai lá, se reconcilia. Porque ele quer que a gente se relacione com ele de maneira correta, de maneira certa. Né? Deus quer que a gente se relacione com ele de maneira correta. Vai lá, pega a sua oferta, tira ela do altar, vai lá, se reconcilia com o teu irmão, depois você vem e faz a tua oferta. Essa é a maneira de prosperar. Fazer as coisas corretas e entregar nosso dízimo, a nossa oferta. Se a gente não faz as coisas corretas, nós vamos entregar dízimo, vamos comer das migalhas que caem da mesa do Senhor e vamos ficar com inveja dos outros. Nós vamos olhar para os outros, até para o ímpio. Nós vamos sentir a pior pessoa da terra. Porque fala, eu tenho Deus e não acontece nada comigo, e o cara faz tanta coisa ruim e acontece com ele. Então essa é a maneira da gente prosperar. Vai lá, reconcilia com o irmão, deixa o mundo, deixa os outros prosperar, vai você. Reconcilia, volta, faz a tua oferta, fazer as coisas, se relacionar com Deus de maneira certa, de maneira correta. Deixa ali diante do altar a tua oferta. Vai, se reconcilia primeiro com teu irmão e depois você apresenta a tua oferta. A coisa mais importante para Deus é dinheiro? Não. Deus aceita qualquer dinheiro? Também não. O Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Aí, depois ele teve um remorso. Acho que eu vou devolver essas moedas, acho que eu fiz coisa errada. Levou para o sacerdote no templo. O sacerdote disse, não é problema seu. Ele foi se enforcar. O sacerdote pegou o dinheiro e falou, nós não podemos ficar com esse dinheiro aqui no templo, no caixa do templo. Vai lá e compra um cemitério. Com aquele dinheiro que ele traiu Jesus, foi comprado um cemitério para enterrar forasteiros. Então, por quê? Não é qualquer dinheiro que a igreja aceita também. Então a gente não vive de qualquer jeito, a igreja não aceita qualquer dinheiro, mas essa igreja neopentecostal aceita tudo.
Desde que seja dinheiro, aceita tudo. Então, o que acontece? Tem maneira correta da gente se relacionar com Deus. Vou terminar aqui, segundo Reis 5:1. Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso. Qual que é o outro? No versículo 6. E levou carta do rei de Israel, dizendo: logo em chegando aí, essa carta saibais que eu enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e tu e a tua carne ficarás purificado. Naamã chegou na casa do Eliseu com muita grana. Eles levavam um presente naquela época. Quando eu estudei essa mensagem, parece que tinha 680 mil que ele tinha levado de presente, porque ele levava ouro, levava um monte de coisa preciosa. Chegou na frente da casa do Eliseu, Eliseu nem atendeu Naamã, pediu pro servo dele e atendeu Naamã, fala para ele tomar banho 7 vezes no Rio Jordão, depois ele vai ser purificado. Que dinheiro é esse? Qual é a moral da história? Que se cai na mão de um profeta de hoje, já sabe o que ia acontecer, né? Com 680 mil reais. Se cai na mão de uma igreja de hoje, neopentecostal, de uma igreja de gente ambiciosa, né? Hoje está nascendo gente ambiciosa. Se cai na mão de uma igreja de hoje, essa igreja ia receber esse dinheiro. Naamã não recebeu, né? Ele não recebeu, mandou ele tomar banho 7 vezes lá no Rio Jordão. Ele foi curado da lepra. E o que eu queria terminar aqui dizendo para você é que a gente não aceita qualquer dinheiro. Nós não aceitamos qualquer dinheiro como igreja. E nós precisamos santificar nossa vida para a gente viver a verdadeira prosperidade. Então, prosperidade não é só ganhar dinheiro. Vou lá na igreja, vou dar uma oferta, um dia vou dar uma volta, né? Eu vou ser o novo milionário da aldeia. Não. Existe um processo. A prosperidade de Deus, a verdadeira prosperidade de Deus, existe um processo, existem coisas que nós temos que fazer antes da prosperidade de Deus. Ele dá sim. Ele faz muito mais do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos, mas antes disso nós temos que mudar algumas coisas na nossa vida para a gente viver essa prosperidade. E isso impede a gente de viver a prosperidade, né? Porque a gente vai demorando muitas coisas, a gente vai perdendo a esperança. E que nem eu falei para vocês, daqui a pouco nós vamos comprar água, vamos comprar caneta, vamos comprar tudo que é coisa, vamos fazer uma loja dentro de casa, nós vamos ter uma loja, tanta coisa que nós compramos em nome dessa prosperidade. Então nós precisamos acertar nossa vida para a gente poder viver a prosperidade que Deus tem para nós. Fora disso é ilusão. Fora disso aí nós vamos enriquecer muita gente e vai ser só ilusão. Então, quando Daniel viveu o livramento que ele viveu, ele falou: rei, em mim foi achada inocência. O Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus. Passou essa tribulação, passou. Mas o que ele tinha? Paciência para esperar o momento de Deus mudar aquela situação. O que você tem? Paciência para esperar o momento de Deus mudar a situação, e é dessa forma que a gente se relaciona com Deus perfeitamente, com paciência. Porque a paciência vai trazer para a nossa vida a perfeição, mas a perfeição de servir ao Senhor. Então nós não vamos estar perdidos, porque quando a aprovação, a nossa fé é aprovada, o Espírito Santo derrama o amor dele no nosso coração, e nós não somos confundidos mais. Eu não sei que igreja eu vou dar o meu dízimo, não sei se eu dou aqui, ou se eu dou ali, ou se eu não dou, aí fica em confusão. E Deus não quer que a gente viva em confusão, Deus quer que a gente sirva a Ele da maneira correta, da maneira perfeita, que a gente não entre em confusão. Eu estou na confusão, não sei que todo mundo fica rico, eu não fico. Estou na confusão, estou desanimado por conta disso. Porque a gente não se relaciona com Deus da maneira correta. Né? Quando a gente aprende a se relacionar com Deus de maneira correta, nós não vamos entrar em confusão.
nós não vamos se confundir. O plano de Deus vai ficar bem clarinho para nós. Que maneira que Deus quer que você prospere, que vem antes dessa prosperidade. Nós temos que ter um coração reto, temer a Deus, né? E aí nós vamos comer o melhor dessa terra, em nome de Jesus, amém?